época, a Bíblia diz que sobre a direção de Deus tinha deixado aquele povo na mão do rei de Babilônia. Quem era Esté? Esté agora, a Bíblia vai nos relatar que ela era uma menina, era uma moça que estava ali, ou seja, sem pai, sem mãe, era uma menina conhecida como órfã, né? Uma filha sem pai, sem mãe, talvez sem destino. Mas olha o que eu vou te dizer, quando a Bíblia diz que Esté agora, ela vindo, né? Ela vindo com seu tio, ela foi criada pelo seu tio Mardoqueu. Quando agora Mardoqueu chega para Esté, começa a conduzir o caminho de Esté, começa a levar Esté, começa talvez criar Esté. Eu posso ver Deus, eu posso ver Mardoqueu instruindo Esté na sua caminhada, porque ele era tio dela e ela estava debaixo sobre a mão, sobre o mandato de Mardoqueu. Mas o que eu pude parar para entender nessa palavra, quem era Esté? Esté era uma menina escrava, Esté era uma menina que ela já era órfã, já não tinha pai nem mãe, né? Ela era uma menina que ela não tinha, ou seja, estatuto, ela não tinha sobre a sua vida, sobre um perfil familiar. Esté na sua vida não tinha sobre a sua família, não tinha sobre a sua vida, ou seja, um perfil seja de ter um pai e mãe. Ela não era honrada de pai e mãe, ela não era honrada, ou seja, de seus irmãos. Esté, ela não tinha ninguém sobre ela, só tinha somente esse filho. Mas olha o que eu posso parar para entender. Esté, meus queridos, Esté estava sobre aquela caminhada, Esté estava sozinho com seu tio. Esté, ela veio de uma cidade estrangeira, que ali foi tudo devastado. A Bíblia relata que foi tudo devastado, foi tudo assim de uma forma crítica assim, né? Ela veio corrida da sua região. Então Esté, quando ela vai chegar ali sobre aquele templo ali do rei Xerxes ali, a Bíblia diz que agora tá Esté, né, se contra um decreto sobre o rei, né, Xerxes, que pegasse toda aquela menina que fosse virgem, para que viesse se colocar à presença do rei, que se viesse colocar ao mandato do rei, que se viesse se apresentar ao rei com toda a formosura. O rei manda pegar essas meninas, e quem é que está no meio sobre essas meninas? É a rainha Esté, a Esté, que ela não era conhecida, ela não era falada. Esté, ela era uma órfã, né, desconhecida, né? E, querido, deixa eu te dizer para mim na sua vida, talvez você está andando, você tem vivido, né, nesse período, nesse tempo, né, em terra desconhecida, você tem sido desconhecido, né, dentro do teu povo, dentro talvez da sua família, dentro talvez daquele que te abandonou, ele te abandonou, te deixou lá, né, e ninguém se lembra de você. Mas quando nós vamos parar para entender, né, que Esté, mesmo estrangeira, o rei agora faz um decreto, pega aquelas mulheres virgens e para que viesse se apresentar ao rei. O que eu pude entender, querido, quando Esté e ela vai com as concubinas, eu posso ver o rei a todo tempo, né, as mulheres se apresentando perante o rei, né, e algumas com medo, algumas iam para querer, né, aquele conforto, aquele palácio, aquele comodismo, mas Esté, todo tempo ela estava ali mantendo a sua calma, estava mantendo simples a sua coisa. Então era de costume, uma ia, depois voltava porque não agradava ao rei, uma ia, depois voltava, a outra ia, voltava porque não agradava ao rei. Então, quando eu paro para entender, porque naquela época as mulheres, ela tinha que passar um ano, ela tinha que vestir toda a especiaria, tinha que andar na beleza, no grau humor, para que viesse se apresentar ao rei. Quando eu olho dentro dessa palavra, que quando eu vejo, talvez eu possa ver Esté no meio de todas aquela menina para ser selecionada, quando eu vejo dentro dessa palavra que existia um homem, né, que era um mordomo do templo do rei, era um homem chamado Hegai, que cuidava das meninas. Olha o que acontece, ele pega agora, né, eu posso se dizer que passou 10 meninas,
na frente de Esther, mas nenhuma agradou a ele, nenhuma foi agradável aos olhos de Hegai, porque ele era preparação, ele preparava aquelas meninas para ir ao encontro do rei, não era de qualquer forma, não era de qualquer jeito que você se encontrava à frente do rei, tinha uma preparação, tinha um tempo certo, você tinha que ficar ali, ó, era perante um ano, perante um século, ali um determinado tempo para ele se apresentar ao rei. Mas quando eu vejo o Hegai agora, quando ele coloca os olhos sobre a rainha, sobre Esther, que ele acha graça em Esther. A Bíblia diz que ele acha graça em Esther. No que ele acha graça em Esther, olha o que eu posso parar para entender. A Bíblia diz que eles pegam a melhores especiarias para colocar em Esther, quer dizer, passou-se 10 na frente de Esther, mas talvez ele não pegou nenhuma daquelas especiarias melhores que tinha no palácio, que tinha ali no aposento, e colocou sobre Esther. Mas quando Hegai, ele olha para Esther e diz, olha, essa menina é formosa, essa menina é bravorosa, e a Bíblia diz que ele agora pega toda essa especiaria e coloca em Esther. O que é que eu quero deixar para mim aí na sua vida? O que é que eu quero deixar para mim aí na sua situação? Ei, querido, não importa o tempo que seja demorado, não importa o tempo que você foi decepcionado. Ei, deixa eu te dizer, como profeta de Deus, Deus está te levantando alguém, Deus ele vai levantar pessoas para cuidar de você, para tratar você, para depois lhe apresentar perante o rei. Ei, querido, deixa eu te dizer, você não está entendendo. Ei, talvez você na sua família você foi desvalorizada, talvez na sua família você foi uma pessoa que ninguém achava graça em você, talvez você foi alguém na sua família que ninguém te dava nada, talvez você veio de uma terra estrangeira, você agora está em outro lugar e você olha para dentro de si e diz, eu estou aqui como uma desconhecida, eu estou aqui como uma desfavorecida, eu estou aqui como um desfavorecido. Ei, mas deixa eu te dizer, como profeta de Deus, ei, Deus ele vai pegar pessoas aonde você está, aonde você se encontra, para lhe preparar, para cuidar de você, para lhe apresentar naquele grande dia ao rei, para dizer, olha, grande é Deus sobre a vida daquele homem, grande é Deus sobre a vida daquela mulher. Ei, deixa eu te dizer, como profeta de Deus, ei, você não está esquecida não, ainda que os seus olhos pensem que você está esquecida, ainda que os seus olhos você pense que não tem saída, Deus ele manda te dizer, olha, eu colocarei pessoas na tua direção, sobre a tua direção, para cuidar de você, para lhe abraçar, para lhe tratar, para depois eu lhe apresentar. Então, olha, deixa eu te dizer, assim foi na vida de Esther. Talvez Esther, Hegai olhou para todas as meninas e não havia formosura alguma, mas quando ele vai olhar para Esther, ele acha graça em Esther. Deixa eu te dizer, como profeta de Deus, ainda que 10, ainda que 20, não achou graça de você.